Números decimais. Números decimais são caracterizados pela presença da vírgula. O número que possuir uma vírgula, ele é chamado de número decimal. Todo número decimal é formado de duas partes. Parte inteira, que é a que fica à esquerda da vírgula, e a parte decimal, que fica à direita da vírgula. Sabemos que não existem somente números inteiros. Entre 1 e o 2, por exemplo, existem vários números decimais. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e assim por diante. Repare na sua régua. Entre os valores inteiros, existem os valores intermediários, que são representados pelos aqueles 9 pontinhos. Esses 9 tracinhos entre um número e outro são representados os números decimais. Cada um tracinho equivale a um décimo. Então, aqui eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, que está na metade entre o 0 e 1, até o 0,9, para depois chegar a 1. Entre o 1 e o 2 também, entre o 2 e o 3, 3 e 4, e assim por diante. Então, esses números são os números decimais. Números decimais são chamados assim porque os algarismos escritos à direita da vírgula representam uma fração decimal. Para entender, vamos usar o material dourado e considerar o bloco como um inteiro. Dividindo o inteiro em 10 partes iguais, temos cada uma dessas partes é que representa uma das 10, ou seja, 1/10 cada uma delas. 1/10 em fração, 0,1 em decimal. Uma casa depois da vírgula representa a casa dos décimos. Dividindo o inteiro em 100 partes iguais, cada uma das partes é a centésima parte do inteiro. Ou seja, se eu dividir o bloco em 100 partes, cada uma representa 1 das 100. Então, 1 centésimo. O centésimo equivale a 2 casas depois da vírgula. Dividindo o inteiro em 1000 partes iguais, uma das 1000 é 1 milésimo do inteiro. 1 das 1000. 1 milésimo em fração, 1 milésimo em decimal é representado na terceira casa depois da vírgula. Para transformar a fração decimal em número decimal, nós escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quanto são os zeros do denominador. Por exemplo, 23 décimos. Eu escrevo o numerador, 23, e coloco a vírgula, deixando a quantidade de casas igual à quantidade de zeros. 10 tem um zero, então vai ser uma casa depois da vírgula. 186 centésimos. Escrevo o numerador, 186, e coloco a vírgula, deixando a quantidade de casas igual à quantidade de zeros. 100 tem 2 zeros, então eu deixo 2 casas depois da vírgula. 2.641 milésimos. 2.641, 3 casas depois da vírgula, igual a 3 zeros no denominador. Para transformar o número decimal em fração decimal, escrevemos a fração de maneira que o numerador é o número decimal sem a vírgula. O denominador é 1, acompanhado de zeros pela mesma quantidade de números depois da vírgula. Então, olha só, 2,6. Escrevo no numerador o 2,6, tirando a vírgula, 26. O denominador é 1, acompanhado de quantos zeros? A quantidade de casas depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, um zero. Então, 26 décimos. 1,86. 186, sem a vírgula. Escrevo 1 e a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas depois da vírgula. 2 casas depois da vírgula, 2 zeros.
7,623. Sem a vírgula, 7.623 é o numerador. O denominador é 1, acompanhado de quantos zeros? 3 casas depois da vírgula, 3 zeros. Então, 7.623 milésimos. O número de casas depois da vírgula é igual ao número de zeros do denominador. A leitura de números decimais. Para se ler o número decimal, nós lemos antes da vírgula a parte inteira e depois da vírgula a parte decimal. Antes da vírgula, a primeira casa, ao lado da vírgula, unidade. Segunda dezena, terceira centena. Depois da vírgula, a primeira casa à direita é décimos, a segunda centésimos e a terceira milésimos. Para fazer a leitura do número decimal, nós lemos o número da parte inteira, primeiramente acompanhado da palavra inteiros. A parte decimal do número seguido da palavra. Nós lemos todo o número seguido da palavra. Se ela tem apenas uma casa depois da vírgula, nós escrevemos e lemos a palavra décimo. Se tem duas, centésimos. Se tem três, milésimos. Como nos exemplos. O número 3,4. 3 é uma casa antes da vírgula. É a casa das unidades. Ele é o inteiro. Vírgula 4. 4 é uma casa depois da vírgula, então ele preenche a casa dos décimos. Então, nós lemos 3 inteiros e 4 décimos. O número 7,82. 7 está antes da vírgula, então eles são os inteiros. 7 inteiros. 82, nós lemos todo o número depois da vírgula e falamos a última casa que ele preencheu. Então, são duas casas depois da vírgula, centésimos. Então, nós lemos 7 inteiros e 82 centésimos. 3,407. 3 é inteiro. O 407 preenche a última casa, que é o 7, no milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. Então, nós lemos 3 inteiros, 407 milésimos. Para fazer a leitura do número 0,025, olha na observação. Quando a parte inteira for 0, lemos apenas a parte decimal. Então, quando o inteiro for 0, nós lemos apenas a parte decimal. Quanto eu tenho de valor aqui? 25. 25. A última casa preenchida foi a casa dos milésimos. Então, nós lemos esse número, 25 milésimos. A decomposição de números decimais. A decomposição do número 532 inteiros e 47 centésimos. Observe que o 5 está na casa das centenas. Então, ele deve ser escrito como 500. Nós não lemos 532? Então, o 5 deve ser escrito como 500. O 3 está na casa das dezenas. Então, ele deve ser escrito 30, porque nós lemos 530. O 2 é a casa das unidades, então fica apenas o 2, porque nós falamos 532. Então, 500 mais 30 mais 2. E a parte, que é a parte decimal, 47. Bom, eu não escrevo 40. Eu escrevo o 0, vírgula, e a casa que está depois da vírgula. Se é décimo, 0,4. Então, o 4 dos decimais fica 0,4. O 7, que é na casa dos centésimos, 0,07. Centésimos são duas casas depois da vírgula. Então, para eu representar, para eu fazer a decomposição desse número decimal, eu vou fazer a somatória. Somatória de quem? Do 500 mais o 30 mais o 2
mais o 0,4 e mais o 0,07. Assim eu faço a decomposição desses números decimais, ok? Um bom aprendizado a todos.